Descobri que fui adotado, no enterro do meu pai. Não sei nem por onde começar, mas preciso colocar isso pra fora. Eu nunca contei pra ninguém e provavelmente nunca vou ter coragem de falar em voz alta. Mas desde o que aconteceu, não tem um dia que eu não pense nisso. Meu pai morreu há 2 anos. Ataque cardíaco fulminante. Ele estava bem, saudável até onde a gente sabia, e de repente, acabou. Eu tinha 28 anos na época. Foi um baque violento. Meu pai sempre foi meu exemplo, meu herói, minha referência em tudo. Ele era o tipo de cara que todo mundo gostava. Gentil, engraçado, forte. E eu me sentia sortudo de ser filho dele. No dia do enterro, minha mãe estava destruída. Eu tentava ser forte por ela, por mim mesmo. Tinha muita gente lá, mas eu lembro claramente da presença de um homem mais velho, que eu nunca tinha visto antes. Ele ficou afastado, meio que observando de longe. No fim da cerimônia, ele veio até mim. Me chamou pelo nome completo. Disse que precisava conversar, que era urgente, que era algo que eu precisava saber. Eu achei que fosse algum amigo antigo do meu pai, alguém do passado, sei lá. Mas minha mãe veio correndo, ficou pálida e praticamente expulsou o cara dali. Ela nunca me explicou quem ele era. Algumas semanas depois, ainda no meio do luto, eu comecei a fuçar coisas antigas. Documentos, fotos, cartas. Era uma forma de me sentir perto do meu pai. Foi aí que encontrei uma carta, escondida dentro de uma caixa com papéis do meu nascimento. A carta estava endereçada a mim, com uma caligrafia que eu reconheci de cara, era a do meu pai. Na carta, ele dizia que queria ter me contado em vida, mas que nunca teve coragem. Que ele me amava como se fosse de sangue, e que para ele, isso nunca fez diferença. Que ele e minha mãe tinham me adotado quando eu era recém-nascido, e que eles decidiram guardar esse segredo para me proteger, para não mexer com a minha cabeça. Eu congelei. Li a carta umas 10 vezes, como se meu cérebro recusasse acreditar. Eu chorei de raiva, de tristeza, de confusão. Meu mundo virou do avesso. Tudo que eu achava que sabia sobre minha identidade desmoronou. E o pior, ele morreu levando esse segredo com ele, e eu nunca tive a chance de perguntar nada. Enfrentei minha mãe dias depois. Ela tentou negar no começo, mas quando eu mostrei a carta, ela desabou. Confirmou tudo. Que eu fui adotado de forma sigilosa, através de uma clínica particular. Que a mulher que me deu à luz era muito jovem, em situação de rua, e que não queria me criar. Que meus pais biológicos nunca quiseram me conhecer. E então, depois de muita insistência, ela admitiu que aquele homem no enterro era meu pai biológico. Eu fiquei em choque. Ela disse que ele apareceu do nada, pouco antes do enterro, dizendo que queria me ver. Que ele descobriu onde eu estava, e que se arrependeu de ter me deixado. Mas ela não quis permitir. Disse que isso só ia me confundir, me machucar, e que meu verdadeiro pai era aquele que me criou. Desde então, vivo com esse peso no peito. Saber que minha vida inteira foi construída sobre uma verdade escondida. Saber que minha mãe, mesmo com boas intenções, me privou de uma parte de mim. Saber que meu pai biológico esteve a poucos metros de mim, e eu nem sabia quem ele era. Eu nunca mais vi aquele homem. Não sei se ele ainda vive. Não sei se um dia vou ter coragem de procurá-lo. Parte de mim quer, parte de mim odeia a ideia. Sinto como se eu estivesse traindo o homem que me criou, o pai que me amou, se eu buscar esse outro lado da minha história. E aí vem a parte mais pesada. 1 mês atrás, minha mãe foi internada. Está com câncer em estado avançado. Nos últimos dias, ela começou a ter delírios, confunde datas, pessoas. Mas numa das conversas, quando estava mais lúcida, ela me chamou de um jeito estranho. Disse: "Você sabe que ela não queria te abandonar. Ela foi forçada." Eu perguntei de quem ela estava falando. Ela chorou. E depois disse: "Sua mãe biológica, ela não queria. Foi o pai dela que a obrigou a dar você." Ela tentou voltar atrás, mas já era tarde. Aquilo me perseguiu por dias.
Até que, sem saber exatamente o que procurava, voltei àquela caixa de documentos. Revirei tudo de novo. E dessa vez, encontrei um envelope escondido dentro do forro. Tinha uma foto antiga, de uma jovem com um bebê no colo. No verso, escrito à mão, para quando ele quiser saber quem é amor eterno, Ana. Minha mãe biológica. Só que o nome completo dela é o mesmo de uma mulher que trabalha comigo. Uma funcionária do RH. Uma senhora na faixa dos 50, muito quieta, sempre me tratou com carinho estranho. E de repente tudo se encaixou. O jeito como ela me olhava, as conversas suaves, as lágrimas que vi nos olhos dela uma vez, sem entender o porquê. Agora eu tô aqui. Sentado, encarando essa foto, sabendo que aquela mulher que cruza meu caminho todo dia no trabalho pode ser a pessoa que me colocou no mundo. E talvez tenha passado todos esses anos por perto, sem nunca ter tido coragem de dizer nada. E eu também não tenho. Não sei se encaro isso. Não sei se ela sabe que eu sei. Não sei se ela quer ser encontrada, ou se tá esperando que eu faça isso. Mas eu sei que, se eu disser qualquer coisa, tudo vai mudar. Talvez para melhor. Talvez para muito, muito pior. E a parte mais confusa? Eu não sei se quero saber a verdade toda. Porque tem coisas que, depois que você descobre, não tem como voltar atrás. E eu, ainda não sei se tô pronto. Desde que descobri tudo isso, tenho vivido como se estivesse preso entre duas realidades paralelas, a que eu conheci até aquele enterro, e essa nova, que surgiu como uma rachadura que nunca para de crescer. Às vezes acordo no meio da noite com o coração acelerado, sentindo como se tivesse esquecido algo muito importante, mas é sempre a mesma coisa, é essa história, esse passado que não me pertence, mas que de repente é tudo o que eu sou. No trabalho, cada encontro com essa mulher é um campo minado. Eu tento agir normalmente, mas não consigo evitar ficar observando os mínimos detalhes. A forma como ela ajeita os papéis na mesa, como segura a xícara de café com as duas mãos, o sorriso cansado. Teve um dia, poucos dias atrás, em que ela me chamou na sala dela por causa de um erro no meu contrato. Coisa boba, um número mal digitado. Mas naquele momento, quando ela me ofereceu uma cadeira e ficou me olhando por alguns segundos a mais do que o necessário, tive quase certeza. Os olhos dela tremiam. Os meus também. O silêncio entre nós durou tempo demais para ser apenas profissional. Ela não disse nada. Eu também não. Assinei os papéis, agradeci e saí. Mas algo mudou. Desde então, ela tem evitado me olhar diretamente. Como se tivesse percebido que eu percebi. Ou como se estivesse com medo de ser desmascarada. E é isso que me mata por dentro. Porque talvez ela esteja esperando que eu a confronte. Que eu a liberte dessa culpa que ela pode ter carregado a vida inteira. Mas ao mesmo tempo, e se eu estiver errado? E se não for ela? E se eu estiver projetando minhas feridas em alguém que não tem nada a ver com isso? Ou pior, e se for ela mesma, e o silêncio for um acordo invisível que estamos selando sem palavras? Um pacto de dor compartilhada, porque nenhum de nós tem força para enfrentar o que isso realmente significa. Minha mãe biológica pode ter me amado, pode ter tentado me manter. Pode ter chorado cada aniversário meu em silêncio, enquanto olhava de longe, torcendo para que eu estivesse bem. Mas também pode ter seguido com a vida, com outros filhos, com uma nova família. Talvez contar a verdade fosse um risco grande demais. Talvez a vergonha tenha sido maior do que o instinto. E eu fico me perguntando, o que eu faria se fosse o contrário? Se eu tivesse sido forçado a abandonar um filho, e depois o visse crescer de longe, sem poder tocar, sem poder chamar de meu? Será que eu teria essa coragem? Eu já pensei em escrever uma carta e deixar na mesa dela. Algo sutil, algo que dissesse eu sei, sem dizer literalmente. Já pensei em esperar ela sair do prédio e segui-la, como um adolescente perdido tentando encontrar coragem. Já pensei até em marcar uma reunião qualquer só para ver o que acontece quando estivermos frente a frente, sozinhos. Mas não faço nada. Só convivo com essa presença que agora é um peso, uma pergunta sem resposta. E tem outra coisa que me atormenta. Minha mãe,
a que me criou, está morrendo. E eu sinto que, se eu perguntar mais uma vez, se eu insistir, talvez ela diga algo que mude tudo. Mas tenho medo de sobrecarregá-la. Ela já carrega essa culpa, eu vejo no olhar dela cada vez que toca minha mão no hospital. Ela me pede perdão em silêncio. Mas por que exatamente? Por ter escondido a verdade? Por ter afastado meu pai biológico? Ou, por algo mais? Uma parte de mim suspeita que tem outra camada nessa história. Algo que ela nunca vai me contar. Às vezes, acho que a adoção não foi tão simples como ela diz. Que não foi só uma jovem em situação de rua que não podia criar um bebê. Há um tom de medo na voz dela quando toca nesse assunto, mesmo que seja por segundos. E essa história da minha mãe biológica ter sido forçada, isso não me sai da cabeça. Hoje, ela me chamou no hospital e disse algo que ainda não consegui processar direito. Com os olhos meio vidrados, ela apertou minha mão e falou: se um dia ela te procurar, escuta o que ela tem para dizer. Mesmo que doa. E depois dormiu. Como se tivesse dito tudo. Ou como se tivesse confessado sem confessar. Agora eu estou aqui, escrevendo isso, nesse fórum anônimo, porque não tenho para onde despejar tudo isso. Meus amigos não entenderiam. Minha família não pode saber. Minha mãe está entre a vida e a morte. Meu pai já se foi. E a mulher que talvez tenha me dado a luz caminha pelos mesmos corredores que eu, todos os dias, como se nada tivesse acontecido. Às vezes me pergunto, será que minha vida teria sido diferente se eu soubesse desde o começo? Será que eu teria sentido menos raiva, menos confusão? Ou será que eu teria crescido carregando a dor de ter sido rejeitado? A única certeza que tenho é que estou sozinho com essa verdade. E o pior, sou o único que pode decidir se ela permanece enterrada, ou se vira a chave que destranca todo o passado. E sinceramente, eu ainda não sei o que dói mais. Essa sensação de estar à beira de algo imenso me consome. Como se eu estivesse em pé, na beirada de um penhasco, com os pés já meio soltos da terra firme, só esperando um vento mais forte para cair. E tem dias que eu quase deixo o vento me levar. Tem dias que eu quero jogar tudo pro alto, confrontar essa mulher no RH, exigir que me diga a verdade na cara. Gritar, chorar, perguntar por que ela me deixou, por que nunca me procurou de verdade, por que ficou ali, perto o suficiente para me ver, mas longe demais para me tocar. E tem outros dias que eu só quero apagar tudo da minha cabeça. Fingir que não sei de nada. Me convencer de que a carta nunca existiu, que aquele homem no enterro era só um desconhecido, que minha vida sempre foi exatamente como me contaram. Me agarrar ao amor que recebi, porque foi real, foi intenso, foi verdadeiro. Meu pai nunca me fez sentir menos filho. Nunca. E talvez isso devesse bastar. Talvez isso seja o suficiente para seguir em frente. Mas não é. Porque agora existe um buraco. E ele cresce. E suga tudo ao redor. Eu não consigo mais olhar no espelho sem enxergar perguntas nos meus próprios olhos. Não consigo ver uma criança na rua sem imaginar se tenho irmãos por aí, desconhecidos, com quem compartilho traços, sorrisos, gestos. E pior, eu não consigo mais olhar para minha mãe, a que me criou, sem sentir esse nó entre a gratidão e a raiva. É injusto. Eu sei que ela me deu tudo. Que me amou de um jeito que talvez nenhuma mãe biológica conseguiria. Mas ela também me roubou o direito de saber quem eu sou. Me roubou a escolha. E isso me consome. Hoje, depois do expediente, esperei no estacionamento. Ela saiu mais tarde que o normal, estava com um casaco bege e carregava uma pasta. Caminhava devagar. Por um instante, quase fui até ela. Dei 2 passos. E parei. Fiquei ali, meio escondido atrás do meu carro. Ela passou tão perto que eu podia sentir o cheiro do perfume, era o mesmo de sempre, suave, algo com lavanda, eu acho. Ela olhou pro lado, como se tivesse pressentido algo. Nossos olhos se cruzaram por meio segundo. Foi como tomar um soco no estômago. Porque naquele instante, eu vi. Eu vi o que sempre procurei em mim mesmo. O formato dos olhos.
A curva do queixo. A expressão de medo e ternura misturadas. Ela sabia. Eu sabia. E nós dois fingimos que não sabíamos. Ela apenas virou o rosto e continuou andando. Entrei no carro tremendo. Não chorei. Só fiquei ali, em silêncio, olhando pro vazio, sentindo meu coração tentando decidir entre explodir ou parar de vez. Eu queria poder dizer que amanhã vou falar com ela. Que vou reunir coragem, entrar naquela sala e dizer, eu sei. Sou eu. Mas não vou. Ainda não. Porque, por mais que a verdade esteja diante de mim, nua, real, pulsante, eu continuo covarde. Talvez um dia eu escreva outra carta. Talvez eu coloque essa mesma confissão, impressa, em cima da mesa dela. Talvez eu diga que sei que ela me ama. Que entendo os motivos, mesmo que doa. Que ainda estou tentando me entender, mas que quero ouvir o que ela tem para me contar. Ou talvez eu nunca faça nada. E leve isso comigo, como meus pais levaram os segredos deles. A verdade é que eu me tornei um deles. Um guardião de silêncio. Uma pessoa que vive cercada por verdades não ditas, por palavras engolidas, por olhares que dizem tudo e nada ao mesmo tempo. E o mais cruel? Mesmo com tudo isso, parte de mim ainda sente que seria mais fácil nunca ter sabido. Porque tem segredos que não te libertam. Só te prendem num labirinto onde todas as saídas levam de volta ao mesmo lugar, para dentro de si mesmo. Onde cada parede é um espelho. E cada espelho mostra uma versão de você que você nunca teve chance de escolher ser. Desde aquele dia no estacionamento, tenho vivido como se estivesse me escondendo de mim mesmo. Todos os passos que dou são cuidadosos demais, medidos demais, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer essa bolha estourar e tudo vir à tona de forma violenta. Mas o que mais me destrói é que a bolha já estourou por dentro. Eu é que finjo que ela ainda está intacta. Ontem, minha mãe biológica, sim, agora eu escrevo isso assim, mesmo que não tenha saído da minha boca ainda, passou por mim no corredor do segundo andar. Ela falou bom dia. A voz dela saiu fraca, quase sussurrada. E no fundo dos olhos, eu juro, havia uma súplica muda. Como se ela quisesse me dizer algo, mas tivesse medo do que viria depois. Eu respondi com um aceno breve, um gesto frio que não combinava com o turbilhão que estava dentro de mim. E quando ela virou de costas, eu senti vontade de gritar. Gritar por ela, por mim, por tudo que foi arrancado da gente. Passei o resto do dia sem conseguir me concentrar em nada. Comecei a escrever uma carta de novo. Não a primeira, que ela escreveu pro meu pai, mas uma minha, de verdade. Eu dizia que sabia, que entendia, que queria saber a história inteira, sem rodeios. Mas parei no meio. Porque tive medo da resposta. Porque talvez a versão dela me destrua mais do que essa dúvida me destrói agora. Hoje, depois do trabalho, fui visitar minha mãe no hospital. Ela está mais fraca. A pele dela parece quase translúcida agora, e os olhos, que sempre foram firmes e protetores, estão distantes. Ficamos em silêncio por um bom tempo, só ouvindo o barulho das máquinas. Até que, sem aviso, ela apertou minha mão e disse: "Você tem todo o direito de querer saber quem você é. Mas não se esqueça de quem você foi para mim." Eu não sabia se aquilo era uma despedida ou um pedido de perdão. Talvez os dois. Depois que saí de lá, dirigi sem rumo. Fiquei dando voltas pela cidade, revendo lugares que fizeram parte da minha infância. A pracinha onde aprendi a andar de bicicleta. A padaria onde meu pai me comprava sorvete escondido da minha mãe. A escola onde fiz amigos que hoje não vejo mais. Tudo parecia intacto, mas algo estava errado. Como se cada lugar carregasse uma versão incompleta da minha história. Estacionei o carro numa rua vazia e chorei. Chorei como não chorava há anos. Não foi aquele choro silencioso e controlado. Foi um choro feio, pesado, cheio de raiva, medo e saudade. Saudade de uma verdade que nunca tive. Saudade de uma infância que agora parece emprestada. Saudade de um pai que morreu sem me contar que eu era um mistério até para ele. E aí veio o pensamento mais cruel de todos.
E se minha mãe, a do hospital, não for só cúmplice disso tudo, mas a verdadeira autora? E se a tal carta que encontrei não era da mulher do RH, mas dela mesma? E se ela inventou essa história de uma mãe biológica distante para me proteger dela mesma? O mais insano é que isso faria sentido. Porque quanto mais eu penso, mais detalhes parecem encaixar. A forma como ela sempre evitou perguntas sobre o começo. As fotos da minha infância começando só a partir de um certo ponto. O nervosismo dela quando ouvia meu nome completo. Até mesmo o olhar de alívio quando meu pai morreu, como se o único que sabia de algo tivesse ido embora levando tudo com ele. Talvez o que eu vi no olhar da mulher do RH não tenha sido culpa, mas compaixão. Talvez ela saiba da verdade. Mas não porque seja minha mãe. Talvez ela tenha sido a irmã da minha mãe biológica. Ou pior, talvez ela tenha sido quem me entregou. Eu não sei mais o que pensar. E isso está me deixando doente. Não só emocionalmente. Eu estou fisicamente esgotado. Tenho insônia, pesadelos, dores no peito. Já fui ao médico 2 vezes este mês. Eles dizem que é ansiedade. Mas não é. É outra coisa. É como se meu corpo estivesse tentando me avisar de algo que minha mente ainda não consegue encarar. A verdade é que tem algo nessa história que ninguém me contou. Algo maior do que uma adoção irregular. Maior do que um segredo de família. E eu estou cada vez mais convencido de que, se eu continuar cavando, vou encontrar algo que talvez eu preferisse nunca ter descoberto. Mas já é tarde demais. Já é tarde demais porque agora tudo que eu vejo, tudo que ouço, tudo que sinto, passa pelo filtro dessa dúvida. Eu me tornei refém de uma história que ninguém quer me contar e que, mesmo assim, grita dentro de mim todos os dias. E o mais cruel é que, mesmo sem saber a verdade, eu já sou outra pessoa. O simples fato de desconfiar de tudo me transformou. Hoje minha mãe dormiu o dia inteiro. O médico disse que talvez ela não acorde mais. Que pode ser uma questão de horas. E eu me sentei do lado da cama dela com uma raiva que me fez sentir vergonha. Porque ali estava a mulher que me criou, me alimentou, me segurou quando eu caí, que me protegeu do mundo, e eu só conseguia olhar para ela e pensar, você mentiu para mim. Tentei perdoar. Juro que tentei. Mas no fundo, algo em mim esperava que ela acordasse, segurasse minha mão mais uma vez e dissesse tudo. A verdade é essa, como num filme. Mas ela não disse. E eu acho que ela nunca vai dizer. Vai morrer com isso trancado no peito, levando com ela a única chave que me permitiria entender quem eu sou. E aí, num impulso que nem sei de onde veio, eu fiz algo que talvez vá me assombrar pelo resto da vida. Fui até o hospital, peguei minha mochila no carro, e voltei lá para a sala da mulher do RH. Eram quase 7 da noite. O prédio estava praticamente vazio. Eu sabia que ela ficava até mais tarde às vezes. A porta estava entreaberta. Ela estava de costas, olhando o computador. Bati levemente. Ela se virou devagar. E na mesma hora, o rosto dela ficou pálido. Por um momento, achei que ela fosse desmaiar. Eu entrei. Fechei a porta. Sentei. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Ficou apenas olhando. E eu não soube por onde começar. A única coisa que saiu foi, a senhora me conhece, não conhece? Ela demorou alguns segundos antes de responder. Mas não mentiu. Ela disse, sim. Conheço. E nesse momento, tudo girou. O chão pareceu afundar. Ela continuou, e cada palavra foi um golpe no estômago. Ela não é minha mãe. Mas era enfermeira. Na época do meu nascimento, trabalhava numa clínica que fazia atendimentos especiais, discretos, para famílias ricas ou em crise. Ela estava lá no dia em que eu nasci. Ela viu tudo. Viu minha mãe biológica, uma garota de 17 anos, sendo pressionada pela própria família a entregar o bebê. Viu meu pai biológico implorar para ficar comigo, e ser afastado à força. Viu a mulher que me criou chegar depois, como parte de um acordo entre médicos, juízes e famílias.
E ela, a mulher do RH, foi quem me entregou nos braços da minha mãe adotiva. Ela sabia que era errado. Ela contou que teve pesadelos por anos. Que me viu crescer de longe. Que tentou sair daquele mundo, mas nunca conseguiu esquecer. Um dia, por ironia do destino, viu meu nome nos registros do RH da empresa. Ficou paralisada. E desde então, vive com esse segredo atravessado na garganta. Eu não sou sua mãe, ela repetiu, com lágrimas nos olhos. Mas vi sua mãe chorar enquanto te levavam. Vi o desespero. E guardei isso para mim a vida inteira. Fiquei ali, em choque. Ela então pegou uma pasta, abriu uma gaveta trancada, e me entregou uma cópia da certidão original. Com meu nome. E o nome da minha mãe biológica. Ela me entregou também uma carta. Escondida por décadas. Da minha mãe biológica. Escrevendo para mim. Dizendo que sentia muito. Que não teve escolha. Que me amava. Que esperava, um dia, poder me olhar nos olhos. E foi aí que veio o último soco. O nome dela. Era o mesmo nome que minha mãe do hospital murmurava quando delirava no leito. A mulher que me criou, conhecia minha mãe biológica. Não era estranha. Eram primas. Ela sabia quem era minha mãe biológica desde o começo. E ainda assim, me criou como se fosse um segredo que precisava ser enterrado. Eu saí daquela sala sem saber como respirar. Agora estou em casa, com a carta aberta no colo, tremendo. Chorando. E perguntando, com todo o desespero do mundo, o que eu faço com isso? Conto para minha mãe antes que ela morra? Tento encontrar minha mãe biológica, que talvez nem saiba onde estou. Ou continuo vivendo com esse quebra-cabeça incompleto, carregando o peso de uma escolha que nunca foi minha, mas agora depende só de mim? Tudo o que eu queria era ter nascido de novo. Para nunca ter que descobrir nada disso. Mas não tem como nascer de novo. A única coisa que dá para fazer agora é decidir o que fazer com o que sobrou. Voltei pro hospital naquela mesma noite. Entrei no quarto e sentei do lado da cama da minha mãe adotiva, a mulher que mentiu para mim, mas também me amou com uma força que eu não sei se consigo explicar. Ela ainda dormia, respirando de forma fraca, irregular. A pele parecia quase de vidro. E pela primeira vez, eu olhei para ela com todos os sentimentos ao mesmo tempo: amor, raiva, pena, gratidão, culpa. Tantas camadas que eu não sei onde uma começa e a outra termina. Peguei a mão dela, fria, leve. E falei. Baixo, sem saber se ela conseguia me ouvir. Disse que eu sabia. Que ela me enganou, sim. Que ela escondeu a verdade, sim. Mas também disse que eu entendia. Que, por algum motivo, ela achou que estava fazendo certo. Talvez tenha sido medo. Talvez egoísmo. Ou talvez só amor mal direcionado. E então eu disse o que me doeu mais: eu te perdoo. Não porque não doeu. Mas porque, mesmo com tudo, você foi minha mãe. Você me fez quem eu sou. As lágrimas escorriam do meu rosto quando senti um leve aperto nos meus dedos. Ela ainda estava lá. Foi rápido. Um instante. Ela não abriu os olhos. Não falou. Só apertou minha mão. Como se dissesse, obrigada. Me desculpa. E talvez isso tenha sido tudo que ela ainda podia dar. No dia seguinte, ela partiu. Sem escândalo. Sem alarde. Apenas, partiu. E com ela, foram os últimos vestígios daquela infância que agora eu sei que era um mosaico de verdades e mentiras. O enterro foi simples. Alguns colegas, alguns vizinhos antigos, e eu. A mulher do RH apareceu, mas ficou à distância. Não nos falamos. E eu achei que era melhor assim. Não naquele momento. Eu ainda precisava digerir tudo. Durante os dias seguintes, fiquei encarando aquela carta da minha mãe biológica como quem olha um fantasma. Eu lia e relia os trechos marcados de emoção, as palavras atravessadas de dor. Dava para sentir o desespero entre as linhas.
Era como se ela tivesse escrito aquilo com sangue. E no fim, ela deixava um endereço. Uma cidade pequena, a mais de 1000 quilômetros daqui. Um lugar do qual eu nunca tinha ouvido falar. Mas com aquele nome, aquele sobrenome, agora, tudo fazia sentido. Porque o nome dela era o mesmo da minha avó, que minha mãe adotiva dizia ser uma prima distante. Nunca me dei conta disso. A verdade estava lá o tempo todo, em pedaços. E eu nunca vi. Comprei uma passagem. Não pensei muito. Só fui. Quando cheguei lá, depois de uma viagem longa e sufocante, fiquei parado em frente à casa por quase 20 minutos antes de bater. Era uma casinha simples, amarela, com grades enferrujadas. A porta estava aberta. Uma mulher na varanda costurava alguma coisa. Quando me viu, levantou os olhos devagar. E congelou. Ela soube na hora. E eu também soube. Ali estava ela. Minha mãe. A mulher que me carregou no ventre. Que me perdeu. Que me escreveu uma carta com mais dor do que qualquer coisa que já li. Ela levantou, sem dizer uma palavra. Veio até mim, com passos vacilantes. E então, com a voz quebrada, disse só isso. Eu nunca deixei de esperar. E ali, na frente daquela casa, no meio daquela rua poeirenta, eu abracei uma estranha que era parte de mim. E chorei de novo. Como se aquele choro limpasse camadas e camadas de silêncio. A conversa foi longa. Dolorosa. Reveladora. Ela me contou tudo. A pressão da família. A promessa de que eu estaria melhor com outra pessoa. A promessa quebrada de que poderia me visitar. As cartas que voltaram sem resposta. As tentativas de contato bloqueadas por alguém que ela só chamava de ela. Minha mãe adotiva. Ela fez tudo para garantir que eu nunca soubesse. Apagou cada vestígio. Protegeu sua mentira até o fim. E eu entendo. Entendo porque o amor que ela sentia por mim era real. Mas também entendo que ela tirou de mim. E o que tirou da mulher diante de mim agora? A mulher que me deu a vida. Depois de 3 dias naquela cidade, eu voltei para casa com a cabeça ainda mais cheia de perguntas. Mas uma coisa mudou. Agora eu sei quem sou. Não por causa de um nome num papel. Não por causa de uma revelação dramática. Mas porque eu encarei tudo isso de frente. E sobrevivi. Com mais cicatrizes do que eu gostaria. Mas também com mais verdade. E talvez esse seja o ponto de tudo. A verdade não salva. Ela não cura tudo. Mas ela liberta. E agora, pela primeira vez na vida, eu sou livre.